eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te adoramos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande e poderoso é o teu nome, Senhor. Maravilhoso, Senhor, digno de honra, de glória e de majestade. Soberano em tudo, Jesus. Salvação e a ti me rendo.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és bendito, Senhor Jesus. Tu és bendito, Senhor. Te aguardamos aqui, Senhor Jesus. O magnífico Senhor que nos encontrou, nós te aguardamos aqui, Senhor. Te esperamos aqui, ó Deus, clamamos Maranata, Senhor Jesus. Com as lamparinas acesas, o coração em chamas, te esperamos aqui. Tu és bendito, Senhor, tu és bendito, Senhor. Somos gratos a ti, ó Deus, por tanto que tu tens feito por nós. Somos gratos a ti, Senhor, porque temos o benefício eterno de te conhecer. Obrigada, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciões rendem sua
através da Tua palavra, aquilo que não existia passa a ser criado. Pela Tua palavra, Senhor, o invisível se torna visível. Pela Tua palavra, Senhor, aquilo que era informe ganhou forma, Senhor. Tu nos criaste, ó Deus, Tu criaste todas as maravilhosidades que existem nesse mundo, Senhor. Queremos Te adorar eternamente, Senhor. Render a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Tudo que temos em nós, rendemos a Ti. Tudo, Senhor, que temos em nós, rendemos a Ti, Senhor. Todo o nosso conhecimento, todos os nossos sonhos, todos os planos, todos os medos, Senhor. Tudo, tudo, tudo entregamos aos Teus pés, Senhor. Tu mereces tudo de nós, Senhor. Tu mereces o nosso ser por inteiro. Não apenas uma parte, não apenas uma porção, Senhor. Tu mereces tudo. Receba-nos, ó Deus, por inteiro aos Teus pés. Deixa-nos, Senhor, adorar a Ti mais uma vez. Deixa-nos, ó Deus, nos entregarmos totalmente a Ti, Senhor, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento, pois Tu nos deste liberdade, Senhor Jesus. Pai, Tu és adorado 24 horas no céu, Senhor, mas deixa-nos adorar a Ti também, Senhor, juntamente com os anjos. Deixa-nos, Senhor, entregar o nosso louvor. Queremos, ó Deus, Te dar tudo, tudo, tudo. Tu mereces, Senhor, Tu mereces. Bendito seja o Senhor eternamente, ó Deus. Vamos dizer isso só mais uma vez. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tudo, Senhor, tudo é Teu. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo, 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 tudo. Seja louvado, Senhor Jesus. Seja louvado com as nossas palavras de gratidão. Seja louvado, Deus, por tudo que há em nós, Senhor. Seja louvado. Que as nossas palmas venham Te louvar também, Senhor. Aleluia. Continue adorando ao Senhor nessa noite. Enquanto os instrumentos continuam tocando, eu quero te convidar a continuar adorando ao Senhor nessa noite. Não se desligue, não se distraia nesse momento. Comece a adorar, comece a exaltar, comece a glorificar. Declare ao Senhor o seu amor essa noite. Diga para Ele: Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és o dono da minha vida, Tu és o dono da minha casa, Tu és o dono da minha família. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. Exalte ao Senhor, adore ao Senhor nessa noite. Se nós estamos aqui, é por causa dEle. Se nós estamos de pé, é por causa dEle. Se nós temos saúde, é por causa dEle. Se Deus tem dado prosperidade, é por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Não se desligue nesse momento. Aproveite esse momento para declarar ao Senhor o teu amor. Aproveite esse momento para declarar ao Senhor aquilo que está dentro do seu coração. Esse é o momento de você rasgar o seu coração na presença dEle. Esse é o momento de você rasgar a sua alma na presença dEle, na presença dEle, na presença dEle, na presença dEle. Seja adorado esta noite, Senhor. Aleluia. Seja reverenciado esta noite. A tua igreja te adora, a tua igreja te exalta, a tua igreja te glorifica. Tu és digno de tudo, Senhor. Recanta labachura bacandarábia, recalabachandara manarábia. Oh, Senhor, Tu és digno de tudo. Recalabachandara manacandarábia.
Muitos de nós estávamos lá jogados no lamaçal do pecado, sem esperança, sem perspectiva de vida. Muitos estavam jogados às margens da sociedade. Quando as pessoas muitas vezes passavam e diziam: eu não dou nada por esse aí, eu não dou nada por essa aí. Mas o Senhor um dia nos alcançou, a graça do Senhor nos encontrou, e por isso nós estamos aqui para declarar que Ele é digno de tudo, que Ele é digno de ser adorado. Aleluia. Eu quero te convidar a aproveitar esse momento de culto aqui. Adore a Ele, glorifique a Ele. Não se desligue, não se preocupe. Entregue tudo ao Senhor nessa noite. Confie nele, porque Ele está trabalhando em nosso meio nesta casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As crianças vão se aproximar agora. Nós vamos orar pelas crianças nesse momento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto as crianças se aproximam, eu gostaria de fazer uma rápida oração essa noite enquanto as crianças se aproximam. Eu gostaria de orar por causas impossíveis essa noite. Você que tem uma causa impossível, você que tem algo na sua vida que tem apresentado a Deus e tem dito para o Senhor: Senhor, as minhas forças se acabaram. Uma causa impossível é quando todos os nossos limites se esgotam, todas as nossas possibilidades se esgotam e só a mão de Deus para operar. Se você tem uma causa impossível, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos orar agora. Uma oração rápida e você vai apresentar a Deus o seu propósito. Quem sabe o problema, você precisa de uma resposta de Deus no meio da sua família. Quem sabe você está buscando uma porta de emprego. Quem sabe você está buscando algo num concurso público, algo na saúde, uma causa impossível. Deus, nessa causa impossível, Deus pode. Nesse momento, Deus pode. Feche seus olhos e vamos orar nesta hora. Senhor, nós estamos na Tua casa. A Tua palavra nos diz, por intermédio de Lucas, que para Deus não há nada impossível. Tu és o Deus das causas impossíveis, Senhor. Tu conheces a necessidade dos teus filhos, tu conheces a necessidade das tuas filhas, tu sabes a razão pela qual, Senhor, os teus filhos entraram por essas portas essa noite. Visita esta causa impossível agora. Se for uma causa, Senhor amado, financeira, uma porta de emprego, uma causa na justiça, Senhor amado, uma enfermidade, Senhor, ó Deus, algo que precisa ser trabalhado e mudado no meio da família, Deus, se for, ó Deus, necessidade de acrescentar a fé, acrescenta a fé esta noite, mas visita esta causa, porque nós queremos ver testemunhos de resposta, de portas abertas, queremos ver o Teu nome ser glorificado nesta casa. Ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos as nossas causas, porque só o Senhor para agir, só o Senhor para operar, onde as nossas mãos não podem alcançar, onde as nossas forças não conseguem mais. É nesta hora, Senhor, que o Senhor entra com providência, é nesta hora que o Senhor entra com escape, é nesta hora que o Senhor entra com recurso. Portanto, ó Pai, eis aí a Tua igreja, entra com resposta nessa causa e nos dá vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora estenda as mãos para cá, vamos orar pelas crianças. Quero convidar o presbítero Fábio aqui. Vem cá, Fábio, orar pelas crianças nesta hora, em nome de Jesus. Nosso Deus, em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos, Senhor, para as crianças da Tua casa. Senhor, louvamos o Teu nome, por eles são chamados desde novos. Em nome de Jesus, que Tu glorifique, Senhor, o Teu nome na vida dos seus pais. Senhor, guarda eles no colégio, Senhor, andado, meu Pai, na creche, nas ruas, ó Deus, que a Tua mão poderosa esteja operando, Senhor, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Deus, que se cumpra na vida deles a promessa do Teu servo Joel, meu Pai, que diz, ó Deus, que os filhos profetizarão, que os filhos iam ser cheios do Espírito Santo, que os filhos iam ser batizados com o Espírito Santo, meu Deus, ainda que eles não entendam coisa alguma desse assunto, meu Pai, mas queima o coração deles com Teu fogo, queima o coração deles com Teu fogo, e que desde já eles comecem a falar em línguas estranhas, eles comecem a ter visões, que eles comecem a ser usados nas suas casas por seus pais, Senhor. Eu não acredito que eles são do futuro, eles são do presente, que o Senhor comece a usar eles desde já, aonde eles estiverem, Senhor, em nome de Jesus, amém.
Isso, aplauda o Senhor pela vida das nossas crianças, que maravilha. Antes de você se assentar, dê a paz do Senhor para o seu irmão que está do seu lado. Pode dar aí, poder tomar assento, isso. Que muita gente chegou do trabalho, não cumprimentou o adorador que está aí do seu lado. Então você teve essa oportunidade agora. Oh, aleluia. Que bom que nós estamos na casa do nosso papai, né? Deus tem feito desde o início grandes coisas. O presbítero Cristiano fez uma leitura poderosa aqui do Salmo 46, muito boa. Eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando os nossos corações nessa noite. Nós vamos entrar agora na nossa oração pelas nossas campanhas. Durante 7 quartas-feiras, os irmãos estão vindo aqui buscando a sua vitória, buscando algo de Deus, e eu creio que Deus já vem fazendo grandes coisas. Você precisa acreditar e ter fé, meu irmão. Ter fé de que quando você entra por essas portas, coisas grandes acontecem. Eu queria dar um pequeno testemunho aqui rápido. Alguns tempo atrás, eu tenho um filho pequeno, o Heitor. O Heitor já ficou 7 vezes internado por pneumonia. A cada 1 mês e meio, ele ficava internado por pneumonia. E numa dessas vezes, uma criança morreu do lado dele. E a minha esposa ficou muito aflita com tudo isso, né? E não podia entrar no hospital, só poderia ficar uma pessoa com ele. E a minha esposa ficava com ele. E eu, às vezes, pegava o meu carro, passava ao redor do hospital, erguia as minhas mãos e orava: Deus, que o meu filho saia desse lugar em nome de Jesus. Por várias vezes eu fiz isso. Passava em volta do hospital, estendia minha mão e orava. E numa dessas internações, a médica chegou para minha esposa e falou assim: ó, o seu filho precisa se alimentar. Ele não está se alimentando porque o Heitor comia alguma coisa e ele engasgava muito. Então ele não podia comer qualquer coisa sólida. E a médica foi nesse dia visitar minha esposa lá, o bebê, e falou assim para minha esposa: eu vou fazer uma papinha para ele. Se ele não comer essa papinha, eu vou ter que botar um GTT nesse bebê. Porque vai ser algo irresponsável, mãe, se eu liberar você para casa com esse bebê do jeito que está. Então ele vai passar a se alimentar através de uma sonda. Ele não vai, na vida dele, nunca mais comer pela boca. Todas as vezes que ele for se alimentar, mãe, você vai ter que botar no GTT o alimento dele. E a minha esposa, na mesma hora, olhou para a médica e falou assim: ó, em nome de Jesus, ele vai comer com a boca que Deus deu para ele. E aí eu te pergunto, meu irmão, o que aconteceu? Aconteceu um milagre. O Heitor está crescendo, está desenvolvendo e está comendo com a boca que Deus deu para ele. Você pode aplaudir a Deus por esse Deus maravilhoso que Ele é? Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que eu conheço, que eu sirvo, e que me faz vir a esses cultos de quarta-feira acreditando no meu milagre. E só se eu pudesse, irmão, eu falava muitos milagres aqui para vocês. Mas aos poucos eu vou soltando. São tantos milagres que eu tenho colhido na minha vida. E é esse mesmo Deus que opera na minha vida, é o mesmo Deus que opera na sua vida, que opera na sua família, que cuida de você nos mínimos detalhes. Então, quando você entrar por essas portas, irmão, continue crendo que existe Deus no céu, pronto a ouvir a oração do seu justo e a realizar milagres nas nossas vidas. Hoje meu filho está lá em cima, lá no culto, e é um dos que mais comem nas crianças lá. Ele não pode ver um pratinho de comida que ele vai querer comer. O bichinho come. Glória a Deus por isso. E Deus tem feito muitos milagres na minha família, irmãos. Então eu gostaria de te convidar. Agora nós vamos orar para que aconteça na sua vida também milagres. Quem está na segunda campanha pode se colocar de pé. Na terceira campanha, quarta, quinta, sexta e também na sétima. Quem tiver aí, se coloque de pé. Isso aí, povo crente, povo de Deus. Continue crendo que o teu milagre vai chegar em nome de Jesus. E quem vai começar hoje também? Tem alguém que deseja começar hoje o seu primeiro dia de 7 quartas-feiras? Vamos lá, irmão, seja ousado, acredite, persevere, que Deus vai fazer na sua vida. Se você deseja começar a sua campanha hoje, eu te convido a se colocar de pé agora e nós vamos orar pela sua vida. Então nós vamos orar pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima
e também quem estará começando a campanha hoje. Vamos orar então? Presbítero Everaldo, vem cá, homem de Deus, fazer essa oração para que Deus intervenha nas nossas vidas e continue realizando grandes milagres. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, mais uma vez reunida em teu santo nome. Ó Deus, durante 7 semanas, ó Deus, a tua igreja estava em unidade, em adoração, louvando, exaltando o teu santo nome. Nós estamos aqui, ó Deus, por campanha, porque tu és o Deus do já. Tu operas da maneira como tu queres, ó Deus. Não tem dias para tu trabalhar na vida do homem ou da mulher, mas aquele, ó Deus, que tu encontra fé, meu Pai, aquele que tu tem encontrado fé, eu junto agora a minha fé com a fé da tua igreja, ó Deus, e ministro, Senhor, milagre na vida de cada um dos teus filhos. Deus, trabalha, meu Senhor, de maneira poderosa. Deus, aquele que está, Senhor, ó Deus, durante estas semanas, ó Pai, alegra o coração do teu filho, da tua serva, derrama a tua bênção de maneira poderosa. Faz o milagre na vida da tua igreja, Pai Santo, e teus servos, ó Deus, que inicia hoje uma campanha. Da mesma maneira, Senhor, não é a quantidade de dias que teus servos vêm aqui nesta casa, mas tu és o Deus que sonda coração, mente. Tu és aquele que conhece o levantar e o deitar de cada homem, de cada mulher. E quando o teu servo, ó Deus, e tua filha se levanta para iniciar uma campanha, ó Deus, eu acredito também, meu Pai, que o inimigo das nossas almas, ó Deus, vai fazer de tudo para que teu servo, para que tua filha não esteja aqui junto para te adorar. E eu peço a ti, ó Deus, usa de bondade, trabalha no coração do teu filho e da tua serva, que durante essas 7 semanas, Pai, que se irá iniciar, ó Deus, os teus servos têm aqui juntos para adorar. Se tu des, ó Deus, o milagre na primeira campanha, nós nos alegraremos. Se tu der, ó Deus, o milagre, ó Deus, na 7ª semana, nós exaltaremos o teu nome. E se tu não der, meu Pai, nós exaltaremos o teu nome, porque tudo é teu e todas as coisas, ó Pai, tem um propósito para tu realizar. Então, muito obrigado por cada adorador que inicia mais uma semana de campanha, em nome de Jesus. Vamos, José. Boa noite, a paz do Senhor para a igreja. Vou ler uma palavra aqui de oferta para deixar aqui uma palavra para o povo de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Os irmãos já ouviram essa palavra aqui muitas das vezes, né? Com muitos pregadores já falaram essa palavra aqui para os irmãos. Mas o Senhor botou no meu coração essa palavra aqui para a igreja. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que traz resistência àquilo que não existe, ama aos que dá com alegria. Meus irmãos, palavra de oferta é fé, é fé. O Senhor me trouxe, vou contar um pequeno testemunho aqui. O Senhor me trouxe lá da Paraíba, sabe, onde eu arrancava toco, trabalhava na enxada. Me trouxe o Senhor e me deu uma profissão maravilhosa. Trouxe para o Rio de Janeiro e me deu uma profissão maravilhosa. Trabalhar com tesoura, da enxada passei para a tesoura. Trabalhar com cão, cachorro de madame, que é todo delicado. E o Senhor me deu essa profissão. E já estou aqui há uns 30 anos, nunca fiquei desempregado. E o Senhor tem me abençoado muito. E muitas pessoas que também não sabiam nem trabalhar direito, não tinha profissão nenhuma, começou trabalhando comigo. E hoje em dia tem empresário, tem profissional do ramo. É uma profissão muito boa e o Senhor tem me abençoado muito.
muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Agora, obreiros, por favor. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a gente sabe que o Deus Todo-Poderoso, Ele é dono do ouro e da prata. Ele está observando como é que a gente oferta a Ele. Eu tenho acostumado a vai pegar uma nota, a nota mais nova. Faça isso. Nunca dê nota feia para o Senhor. Você já deu um mimo para o Senhor? Você já perfumou o seu dízimo? Começa a fazer isso. É nos detalhes que o Senhor nos abençoa, meus irmãos. Se eu falasse tudo o meu testemunho que o Senhor tem feito na minha vida, muita gente não acreditaria. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, te agradeço por essa oportunidade, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e tem feito nessa igreja, Senhor. Essa igreja é uma bênção, meu Pai. Toma cada irmão nas Tuas mãos, desamarra tudo aquilo que está amarrado na vida do meu irmão, Senhor. Abre as portas que estão fechadas, em nome de Jesus. Meu irmão, toma uma atitude diante do Senhor. Se você quer, clame ao Senhor, que com certeza Ele vai fazer. O Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel. Ele é fiel. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu sou suspeito de falar que eu gosto muito de música, de instrumentos. É uma maravilha, é uma bênção. Maravilhoso é estar em tua presença. Meus irmãos, nós vamos ouvir a mensagem do Senhor agora. Eu quero te convidar a se colocar de pé.
O instrumento de Deus a ser usado hoje é o nosso diácono Marcos Monteiro. Se aproxime, homem de Deus. Maravilha. Eu gostaria que você estendesse as mãos para cá e vamos abençoar o servo do Senhor que vai ministrar a palavra. Diga após mim: diácono Marcos, o Senhor seja contigo e o Senhor seja conosco. Entregue tudo e desça vazio. Amém. Aleluia. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu não sei se Paulinho está ali atento. Texto muito conhecido, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. A minha versão está um pouco diferente, então vou ler com os irmãos ali, para que fique melhor assim, né? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Toma o seu assento. Irmão José estava falando aqui, contando seu rápido testemunho, dizendo da sua vida passada lá no Nordeste e da sua vinda para o Rio de Janeiro, o que trouxe para ele. E enquanto ele falava, isso tem muito a ver com a minha mensagem de hoje, porque isso é falar de fé, uma fé prática. Eu fiquei 12 anos fora da ADIG, eu fiquei 12 anos servindo ao Senhor na Assembleia de Deus de Santa Cruz, né, conhecida como Santa Cruz do Matadouro, que é onde ficava o Matadouro Imperial, lá na Zona Oeste, depois de Campo Grande, Bangu, aqueles lá de lá no finalzinho. É o último bairro do Rio de Janeiro, Santa Cruz. É do lado da cidade de Itaguaí. E lá eu estava servindo ao Senhor naquela igreja, e o pastor presidente, um homem que eu tenho ele no meu coração, o pastor José Pedro Teixeira. Quem conhece aquela igreja, ela é tão pequena que o pastor do meu irmão foi participar de um culto lá e ele se perdeu dentro da igreja. Ele se perdeu dentro da igreja e tiveram que ajudar ele a chegar de volta lá no púlpito, porque o obreiro que tinha levado ele para ir ao banheiro, ao toalete, né, foi chamado e esqueceu que o pastor estava dentro do toalete. E o pastor ficou perdido na igreja sem saber como voltar, de tão pequena, né, entre aspas, né, que é a igreja. E aquele homem, ele falando um pouco da vida dele para nós, numa reunião de obreiros, ele disse o seguinte: a primeira vez que ele entrou numa sala de aula, ele tinha 15 anos de idade. Irmãos, eu era tangedor de boi. Quem é do interior sabe o que é isso, que o tangedor de boi é aquela pessoa que vai tocando o boi para ele ir puxando o arado. E até os meus 15 anos eu fiz isso. Aí eu fui pela primeira vez para uma sala de aula. E ele se formou em engenharia. Ele entrou na sala de aula, ele se formou na engenharia, ele fez concurso público para Furnas, centrais hidrelétricas de Furnas.
Aquele homem que começou a estudar com 15 anos de idade, ele foi diretor regional de Furnas. Ele mandava na empresa Furnas do governo federal, no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Foi o diretor de Furnas. Aquele homem, quando eu estava voltando para a DIG, há aproximadamente 10 anos atrás, ele estava sendo diplomado em bacharel de Direito, aos 67 anos de idade. Aquele homem, ele falou para nós, nessa mesma reunião de obreiros, em que ele falou que entrou na sala de aula com 15 anos de idade, ele falou o seguinte: a primeira igreja que eu dirigi foi um terreno com capim, com 3 metros de altura, uma enxada, uma foice e um carrinho de mão. Essa foi a minha primeira igreja. Ele falou para nós assim: irmãos, eu não caí de paraquedas na presidência desta igreja. Esta igreja aqui foi a segunda catedral que eu construí. A terceira está sendo construída lá no Rio Grande do Norte, porque ele estava pastoreando Santa Cruz e estava pastoreando lá no Rio Grande do Norte. E lá ele estava levantando uma igreja que o custo total da obra, há 10 anos atrás, estava dando cerca de 15 milhões. Então é um homem de fé, um homem que põe a fé dele em prática, se esforça. Foi visitar um amigo na Paraíba, que ele é paraibano, chegou lá, ele assumiu 10 igrejas de missionários que foram enviados daqui do Rio para lá, para o interior do Nordeste, e as igrejas não tiveram como sustentar. Ele assumiu as 10 igrejas. E a última notícia que eu tive era que já haviam 50 igrejas filiadas à igreja de Santa Cruz, lá no estado da Paraíba e Pernambuco. Ele tinha um pastorado também de 55 igrejas. Aleluia. E ele tinha também um pastorado com 55 igrejas dentro do Amazonas. E estava avançando com missões para o outro lado da fronteira do Brasil. Um homem que começou a estudar com 15 anos de idade, que não sabia nem escrever o nome dele. E ele estava realizando tão grandes coisas. Outra coisa que ele estava fazendo, quando eu voltei para a DIG, ele e a esposa dele estavam indo para a Europa, para abrir frente de trabalho de evangelismo lá na Europa, para formar uma igreja lá em Portugal. E nós estamos numa campanha de 7 semanas, aonde está escrito que é uma vida, né? Com fé, propósito e milagres. Eu quero te dizer uma coisa: Deus botou uma palavra no meu coração com relação à fé. Nós lemos um texto onde um versículo está dizendo que se o homem não tiver fé, a alma do Senhor não tem prazer nele. Se o homem recuar, porque ele tem que viver pela fé. Você está dentro de uma campanha que ela traz no seu próprio nome, no seu próprio tema, a palavra fé. E eu fui pesquisar sobre fé um pouquinho. No meu pouco tempo que eu pude fazer essa pesquisa, eu estava lendo que a palavra fé em hebraico, emuná, ela tem o significado de confiança, certeza, fidelidade e lealdade. Você tem que entender o seguinte, que quando você entrou nesta campanha de 7 semanas, Deus ele aguarda de você uma atitude.
uma atitude de quê? De permanecer firme no propósito para que você alcance o quê? O milagre. Lembra que a nossa campanha tem essas 3 palavras: fé, propósito e milagres. Eu tenho certeza que quando você entrou nesta campanha, você teve um objetivo de alcançar algo do Senhor para a sua vida ou para a vida de alguém da sua família. Então, a tua fé, ela vai te conduzir para alcançar o propósito até chegar o milagre. Como o pastor Otto falou aqui, há muitas histórias com H de fé. Pessoas que enfrentaram lutas tremendas, que passaram por momentos terríveis, pessoas que foram provadas grandemente na sua fé, mas elas alcançaram um objetivo, porque elas não recuaram. O texto que eu li está falando justamente isso, que devemos manter a nossa fé viva e não recuar. Não adianta, eu estou traduzindo, parafraseando o texto, não adianta você falar com a sua boca que você tem fé, mas você recuar dos teus propósitos. Eu vou te dizer uma coisa: se você recuar do teu propósito, você não vai ver o milagre. Você não vai ver o milagre. É engraçado que eu estou com um esboço aqui e o que eu estou trazendo para vocês, o esboço é sobre fé, mas o que eu estou falando com vocês aqui não tem nada a ver com esboço, porque o Espírito Santo de Deus, ele está nos conduzindo nesta noite. Eu falei para o Senhor: Senhor, que eu possa falar para a tua igreja aquilo que tu queres, não que o meu coração quer. A tua igreja precisa ouvir algo de ti, não de mim. Então, eu estou com o esboço aqui. Estou com o esboço, mas o Senhor está me conduzindo. E nesse esboço eu estava falando sobre a fé de Israel. Eu estava falando sobre a fé de Israel e a fé da igreja. Mas o Senhor está me mostrando um novo caminho, e eu estou indo nesse caminho, porque a campanha tem um propósito de você alcançar algo do Senhor. Então você tem que ser firme, não apenas de palavras, mas principalmente de atitude. Lembra quando houve a guerra entre Israel e os filisteus? E aquele gigante Golias se apresentou diante do exército de Israel. Aquele gigante, ele afrontava diariamente o exército de Israel, e ele pedia: me dê um soldado de vocês, para que nós venhamos e lutemos, e se eu vencer, vocês nos servirão, mas se o soldado de vocês me vencer, nós serviremos a vocês. O interessante é que ninguém se propôs a lutar contra Golias, porque todos temeram a Golias. Todos estavam tremendo por dentro, estavam com medo. Eles olhavam para Golias e viam um desafio grande demais para eles. Nem mesmo Saul, o rei, se propôs a lutar com Golias, nem seu filho Jonatas, que eram chamados de valentes. Nenhum deles se propôs a lutar contra aquele gigante. Mas um jovem que estava ali para entregar alimento para seus irmãos, enviado pelo seu pai, aquele jovem, quando ele chegou, ele viu algo ali acontecendo, que foi aquele
gigante, uma vez mais afrontando o povo de Deus. E a atitude dele foi diferente dos outros homens. Todo o exército de Israel se acovardou diante de Golias. Todos temeram lutar contra Golias. Mas aquele menino, que tinha aproximadamente cerca de 17 anos de idade, ele não temeu aquele gigante, mas ele se indignou e ele falou: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, há coisas que acontecem em nossa vida que as pessoas olham e falam assim: não vai dar, ele vai desistir, ela vai desistir, ela não vai suportar esta luta. Aí de repente acontece a surpresa, a pessoa vence e ficam todos abismados com aquela vitória. Eu ouvi hoje o testemunho de um pastor. Ele casou, ele já era pastor quando ele casou, e a esposa dele, ele falou assim: irmãos, foram 3 anos, dos meus 3 primeiros anos de casamento, foram 3 anos de terror, porque a minha esposa, ela era depressiva profunda, ela tentava se matar cortando o pescoço, se envenenando, ela tentava fazer de tudo para destruir a própria vida. Aí sabe o que falaram para mim? Falaram para mim assim: olha, cara, desiste, acaba com esse casamento, porque esse casamento não tem jeito, você vai enlouquecer, você está sofrendo muito nesse casamento, você vai perder a sanidade, você vai ficar louco igual a tua mulher. E ele falou assim: irmão, chegou ao absurdo de outros pastores falarem para mim isso. E ele falou assim: os homens que diziam que eu tinha que ter fé para curar enfermos, estava dizendo para mim abandonar a minha esposa. Ou seja, eles diziam que tinha fé para que Deus curasse enfermos, mas não tinham fé para minha esposa ser curada também. E ele falou assim: irmãos, foram 3 anos sofrendo do lado da minha mulher, mas eu falei: eu acredito no Deus vivo que tem poder para libertar a minha esposa. Ele falou: passaram-se os 3 anos, e um belo dia, uma mensagem que ela ouviu numa igreja que fomos visitar, ela ouviu aquela mensagem entrou dentro dela e trouxe um efeito que derrubou toda aquela muralha que Satanás havia construído, e a minha esposa foi liberta. A vida da minha esposa foi transformada. Ele falou assim: hoje a minha esposa é uma mulher de Deus, a minha esposa me apoia no meu ministério, a minha esposa está comigo à frente da igreja. Mas se eu fosse dar ouvidos para outras pessoas, ela tinha ficado pelo caminho. Irmãos, nós temos que ter esta fé. É disso que eu estou falando para você nesta noite. Você começou uma campanha porque você queria alcançar algo. Você tem um propósito. E você tem que se manter firme com a sua fé viva, para que você consiga cumprir o propósito e chegar no milagre. Porque se você não manter os teus passos firmes na presença de Deus, você vai recuar. Você vai recuar. Irmão Marcos, mas e a fé? Ela pode falhar? Pode. Eu posso perder minha fé? Pode. Você pode. Há alguns perigos que nos rondam. Há alguns perigos que nos cercam. Se nós não vigiarmos, Satanás ele está pronto
para se lançar contra você, para te destruir, para te atacar. Entenda uma coisa: o que você está vivendo, para muitos pode parecer uma vida comum, mas o que você está vivendo é uma guerra espiritual. O que você está passando hoje não é algo comum, é algo sobrenatural, porque está no campo sobrenatural. Satanás, ele não está agindo muitas vezes diante dos teus olhos no campo físico, mas por trás há demônios se preparando para te atacar. Por trás, sem que você veja, hostes da maldade estão trabalhando contra você, contra a sua família, com setas, com enfermidades, com desentendimentos, com porfias, com vícios. Muitas vezes você é o alvo, mas o que ele faz? Ele não te ataca diretamente, mas ataca alguém da sua família, ataca alguém da sua parentela, usa alguém dentro do teu trabalho, alguém dentro da tua escola, da tua faculdade, para te afrontar, para te desestabilizar, para impedir que você alcance aquilo que Deus quer te dar. Porque Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer dar para você algo bom. Porque ele não tem nada de ruim para nós. Aquilo que o teu Deus tem para você é bom. Aliás, não é bom não, é muito bom. Deus quer te dar coisas muito boas. Quer que você alcance coisas muito boas. Eu aprendi lá no início da minha caminhada que Deus, ele nunca dá aquilo que nós esperamos. Ele sempre dá além. Ele sempre dá além. E eu já experimentei isso muitas vezes na minha vida. Eu já experimentei a bênção de Deus muitas vezes na minha vida. Eu já passei por muitas lutas, irmãos. O mês passado, de outubro, no dia 20 exatamente, eu fiz 34 anos que eu estou de volta à presença de Deus. Eu fiquei 7 anos afastado do caminho do Senhor. Então, há 34 anos atrás eu voltei. E nesses 34 anos, eu vivi momentos de grande angústia. Mas em nenhum deles eu passei sozinho. Em nenhum momento eu me senti só. Porque quando eu olhava para o lado, eu sempre sentia uma presença santa comigo. Eu já falei aqui uma vez, quando eu fui internado com um problema sério no coração, o mesmo problema que infelizmente atingiu o nosso pastor. Insuficiência cardíaca é algo terrível, irmão. Você fica fraco, não consegue respirar. Eu fui para dentro do hospital sem conseguir andar. Eu fui levado para dentro do hospital de cadeira de roda, que eu não consegui sair de dentro do carro. E lá na UTI, com pouca força, pouco fôlego, estava todo furado. Tentaram tirar sangue da minha artéria pelo pulso, não conseguiram. Tiveram que tirar pela virilha. No pulso pega anestesia, na virilha não tem anestesia, a agulha é desse tamanho. É um sofrimento só. Quando enfiava a agulha no meu pulso, parecia que eu estava levando um tiro no braço. A dor é terrível, isso com anestesia, imagina sem anestesia. Aí teve um momento que eu estava lá na UTI e tinha uma junta médica na frente da minha cama conversando. Aí eu comecei a cantar baixinho. E eles ficaram prestando atenção no que eu estava fazendo. Eu comecei a cantar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
sou um milagre, estou aqui. E eles ficaram olhando. No mínimo eles devem dizer, esse cara é doido. Você é maluco da cabeça. O cara está quase morto em cima da maca, com um monte de fio ligado no corpo, agulha para tudo quanto é lado, e está cantando. Mas sabe por quê? É porque eu tinha certeza que Ele estava comigo naquela sala. Eu tinha certeza que Ele estava comigo ali ao lado do meu leito. Pessoas da minha família choraram por mim. Pessoas da igreja choraram por mim, oraram e clamaram ao Senhor. Mas eu tinha uma certeza, irmãos. Eu sabia que eu ia me levantar e voltar. Por 2 anos eu fiquei impedido de louvar ao Senhor. Por 2 anos eu fiquei impedido de louvar ao Senhor. 2 anos depois eu fui chamado para fazer parte de um evento de louvor aqui naquela igreja que é do lado do Paulinho Werneck, aqui, cristocêntrico, ministério cristocêntrico, pastor Maurício. Aí sabe qual foi o louvor que eu cantei lá? Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Eu comecei a cantar e eu tinha dado o meu testemunho, o pessoal começou a chorar. Eu falei para eles, depois de 2 anos, a primeira vez que eu vou cantar vai ser aqui hoje. Porque eu não tinha força no meu corpo para cantar, não tinha fôlego. E o Senhor me deu fôlego outra vez para louvar o nome dEle. Então, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, não importa a luta que se levante diante de você. Não importa. A porta pode estar fechada. A porta se fechou na minha vida, sabe quando? 2003. A porta se fechou. Aí em 2004, parecia que a porta ia se abrir de novo. Aí 3 meses depois, a porta se fechou outra vez. Aí sabe como que eu sobrevivi? Eu trabalhei em obra, trabalhei em feira, vendendo limão, vendendo chuchu. Eu trabalhei limpando o terreno. Eu fui para dentro da vala, cavar a vala, arrancar lama da vala para a gente deitar a manilha dentro. Eu trabalhei fazendo fundação de igreja, para erguer templo novo, cavando sapata, que para entrar dentro da sapata, para botar o radier, que é aquela grade, né? Lá do fundo onde faz o alicerce do edifício, era mais de 3 metros de fundura, a gente tinha que descer de escada. E eu fui lá embaixo botar radier, e a gente jogando concreto e tudo. Uma luta terrível, porque eu tive um acidente alguns anos atrás numa outra obra, levei uma pancada no braço. Eu tenho um calo ósseo no meu braço que, se eu começar a trabalhar com serviço manual pesado, o meu braço incha. Eu chegava em casa com o braço inchado, doendo da ponta do dedo indicador e do polegar até aqui. E esse braço inchado. E eu tinha que sarar ele durante a noite para de manhã eu ir para a obra de novo. E foi muita luta, meus irmãos. Foi muita luta. Aí quando foi 2018, estava trabalhando com o carro de um amigo no Uber e fui assaltado. O cliente que chamou o carro era um assaltante, botou a arma na minha cabeça. Falou, me entrega tudo, senão estoura a tua cabeça. E junto dele tinha mais 3 que estavam escondidos na rua. Roubaram tudo. Aí o irmão Severino, obreiro Severino da nossa igreja, ele me chamou para trabalhar com ele na van dele. E eu fui. E graças a Deus foi um socorro que Deus me deu naquele momento. Aí 2019, o irmão Jorge, lá de Monte Carmelo, o irmão Edinaldo estava abrindo a empresa dele. E ele precisava de um motorista para dirigir o carro mais novo da empresa. E ele falou assim, eu não tenho um motorista,
Aí o irmão Jorge falou assim: rapaz, o Marco está trabalhando, dirigindo van de lotada. Marco não é motorista de van de lotada, Marco é motorista executivo. Ele me dá o telefone do Marco, eu vou ligar para ele agora. Ele me ligou, isso em 2019. Ele me ligou, marcou comigo, veio aqui encontrar comigo. E a porta se abriu finalmente em 2019. De 2003 a 2019 lutando, irmãos, mas nunca perdendo a esperança. Sempre crendo que Deus ia me dar a minha vitória final. Hoje eu sou o motorista-chefe da empresa. Eu comando os outros motoristas da empresa. Todo motorista que entra na empresa, sou eu que dou o treinamento, sou eu que preparo para trabalhar e executar os serviços da empresa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu desistisse no meio da minha caminhada, hoje eu não estaria contando esse testemunho para vocês. Se eu desistisse no meio da minha caminhada, quando eu tive o problema de insuficiência cardíaca, que é uma doença congênita, ou seja, ela vai viver comigo o resto da minha vida, só Deus cura. A medicina não tem cura, só Deus. Se eu não estivesse na presença do Senhor, vivendo a minha vida na fé do Filho de Deus, em 2016 eu teria partido. Em 2020, Covid-19, fiquei 7 dias sentado, 24 horas por dia, numa cadeira que era para um ser humano do tamanho do Miguel. Quando eu ia levantar, a cadeira levantava junto comigo, agarrada em mim. E eu tinha que empurrar ela para tirar do meu corpo. Eu fiquei 7 dias ali. Eu passei 16 dias internado. A minha perna, ela ficou roxa igual uma berinjela. Ela parecia que era de plástico. O meu pé por baixo, ele ficou redondo, igual uma garrafa, de tão inchado. E eu falei assim: meu Deus, ninguém acredita que eu vou sair daqui de dentro, mas eu creio. E eu sei que tu estás comigo. O Senhor botou um pastor dentro da enfermaria comigo. Aquele pastor, eu não conseguia comer nada. A única coisa que eu conseguia ingerir, sabe o que era? Gelatina. Aí eles davam uns potinhos desse tamanhinho, um copinho de cafezinho, né? Era a sobremesa das refeições. Era a única coisa que eu conseguia comer. Aquele pastor, ele pegava a sobremesa que ninguém conseguia comer, ele pegava e levava para mim. E era que me sustentava. Era gelatina. A minha família aqui fora lutava. Até que finalmente, através do conhecimento dos meus primos, das minhas primas, conseguimos uma conversa com uma pessoa grande aqui da ilha. Essa pessoa falou com o ministro da Saúde. O ministro da Saúde mandou o recado para o diretor do hospital e falou: transfere ele ou eu te desonero. A Globo foi lá me filmar, eu apareci na Rede Globo. Eu estava abandonado naquela cadeira. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, eu não tenho vergonha de falar não, que isso é testemunho, irmão. Eles não me levavam no banheiro. Eu fazia minhas necessidades sentado naquela cadeira de roda, na roupa. Embaixo da minha cadeira era uma poça amarela de urina. Eu fiquei 2 dias pedindo para eles me levarem no banheiro, porque eu queria ir no banheiro, usar o vaso sanitário, ninguém me levava. Eu me levantei. Eu fui cambaleando igual um bêbado, porque meu pé estava redondo por baixo, eu não conseguia me equilibrar. E eu fui caminhando no meio daquele corredor. Aí vieram brigar comigo. E eu sem conseguir respirar direito, que a Covid tira o teu fôlego totalmente. E eu consegui chegar perto da porta do banheiro e eles me alcançaram lá.
Aí vieram brigar comigo. Eu falei assim, 2 dias. Eu pedi para vocês me levar no banheiro e vocês não me levaram. A minha irmã Cláudia, que mora lá em São Gonçalo, ela é enfermeira. Ela chegou lá, ela me levou para dentro do banheiro. Ela me deu um banho. Porque desde que eu tinha chegado no hospital, eu estava 5 dias no hospital, eles nunca tinham me dado um banho. Eles não me levavam no banheiro para nada, nem para urinar, nem para defecar. Eu estava fazendo minhas necessidades todas na roupa. Ela foi, trocou minha roupa, me deu um banho e me ajudou a voltar para a enfermaria. No sábado eu fui transferido lá para o hospital de Acari. E lá eu sarei. O Senhor me sarou naquele hospital lá. E para surpresa de muitos que pensavam que eu não ia voltar, eu voltei. Mas se eu tivesse recuado na minha fé, se eu não acreditasse que Deus seria comigo, eu não teria alcançado a vitória final. Irmãos, eu estou te contando testemunhos para aguçar a tua fé, para que você resista. Eu não sei qual a luta que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que as ondas se agigantem diante de você, ainda que o inimigo se ponha contra você, não recua. Fica firme no teu propósito, para você poder ver o teu milagre. Deus tem coisas grandes para vocês. Deus tem coisas boas para vocês. Sabe, a porta de faculdades aberta para os jovens desta igreja, a porta de emprego para você, meu irmão, minha irmã. Confia que Deus vai te dar. Teve um homem que passou pela liderança da mocidade desta igreja, o nome dele Gustavo. Presbítero Fábio, presbítero Everaldo deve lembrar dele. Aquele homem, ele foi suboficial da aeronáutica. Ninguém acreditava que ele ia passar na prova, nem ele mesmo, mas ele foi com fé. Aí quando chegou na hora da prova, tinha prova de inglês, ele não sabia falar um A em inglês. Sabe o que ele falou? O Espírito Santo de Deus, quando eu olhava para a prova estava escrita em inglês, mas quando eu olhava para a prova, eu via a prova em português. Ou assim, não me pergunte, não me peça para explicar para vocês, que eu não tenho como explicar, isso é coisa de Deus. E ele falou que ele via a prova em português, ele respondia em português, mas quando ele olhava para a prova de novo, a resposta dele não estava em português, estava em inglês. E ele foi aprovado. A pessoa que expulsou ele da aeronáutica, que queria arrancar ele de dentro da aeronáutica, que não queria ele na aeronáutica, porque era um servo do diabo, depois teve que prestar continência para ele. Era um sargento. O sargento odiava ele. O sargento tinha ódio dele. Aí sabe o que aconteceu? Deus abençoou ele. Ele assumiu o posto dele. Ele foi estudar dentro da aeronáutica e ele chegou a suboficial. Quando ele chegou a suboficial, transferiram ele para cá, para a base do Galeão. Foi quando ele veio para a nossa igreja e pastoreou os jovens da nossa igreja. E quando ele chegou aqui, quem estava lá? O sargento que lutou para arrancar ele da aeronáutica. Aí sabe o que aconteceu? Ele teve que chegar diante do irmão Gustavo, prestar continência. Porque Deus, Ele tem propósitos na tua vida. Ainda que você seja humilhado, ainda que Satanás levante servos dele para te humilhar, para te perseguir, para te abater, assim como Davi derrubou aquele homem chamado Golias, saiba de uma coisa:
Não há servo do diabo que se mantenha de pé diante de você, porque o Senhor é contigo. Eu queria falar sobre outras coisas. Preparei o esboço. Mas Deus tem algo em particular com você hoje. Ele quer que você creia no impossível. Ele quer que você creia naquilo que ninguém crê. Ele quer que você olhe para Ele e que você tenha certeza de uma coisa. Irmão Marco, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo perseguido. Fica firme, creia no Senhor Deus, porque Ele vai abrir as portas, Ele vai te dar vitória, Ele vai fazer você avançar. Aqueles que estão te humilhando, aqueles que não acreditam em você, eles vão ver você alcançar a bênção. Irmãos, eu falei para vocês aqui, 2003 fechou a porta, abriu em 2019. Nesse período de 2003 a 2019, não faltou roupa, não faltou calçado, não faltou alimento, não faltou remédio, não faltou casa, não faltou transporte. A minha casa, muitas vezes, havia reunião de 10, 12, 15 pessoas para almoçar no domingo. E não era pouca comida não, era muita comida. Sabe por quê? Porque o Deus da providência estava dentro da minha casa. Teve pessoas aqui do Parque Royal que eu vi na casa do meu pai. E quando eu cheguei, a pessoa chegou logo atrás de mim. Irmão Marco, eu quero te entregar algo que o Senhor falou comigo nesta noite. O Senhor falou que você estava precisando muito. Então toma aqui. A pessoa me entregou e foi embora. Um envelope, quando eu abria, era o dinheiro certinho de fazer uma compra para casa. O meu enteado Diego, o tênis dele ir para a escola rasgou. O sapato que ele vinha para a igreja estava parecendo a boca do jacaré. Aí sabe o que acontece? Aí vem um irmão Marcos, o senhor calça quanto? Aí eu falei assim, irmão, eu calço sapato 41, 42 dá para mim. Ih, rapaz, então não dá para tu não. Eu estou com um sapato lá 39, dá aqui que é para cá mesmo. É para o Diego. O Diego estava sem sapato, foi para ele. Aí sabe o que acontece? Aí daqui a pouco, Deus mandou o dinheiro certinho para comprar o tênis. Aí eu comprei o tênis para ele ir para a escola. E era assim que Deus fazia, irmãos. Deus enviava para nós. E é assim que Deus está fazendo na vida de muitos crentes. Lembra das palavras do Senhor Jesus quando Ele fala sobre os pássaros e os lírios? Ele fala, nem mesmo Salomão se vestiu como um dos lírios. Você acha que Deus não tem bênção para você? Que Ele vai dar alimento para as aves que não plantam e vai deixar você passar necessidade? Era isso que Jesus estava falando. O Senhor, Ele cuida de você em tudo. Ainda que você veja a enfermidade bater a tua porta e você não ter o dinheiro para comprar o remédio, Deus vai te enviar. Deus vai enviar para você o recurso. Eu estou falando de fé, porque eu já cheguei na minha casa, depois de trabalhar uma semana inteira na obra. Já trabalhei até mesmo com o presbítero Everaldo na obra. Chegar no final de semana com dinheiro para comprar comida, comprei a comida. Quando cheguei na hora de fazer a comida, cadê o gás? O gás não tinha. Aí sabe como que funcionou? Senhor, compramos o alimento porque Tu mandaste o dinheiro. Senhor, acende esse fogo. O fogo acendeu. 3 meses
Você podia pegar o bujão que ele rodava assim, ó, igual um vasilhame de água vazio. Não tinha nada dentro. Mas o fogo estava lá, cozinhando, sendo usado no forno. Estava fazendo carne, feijão, arroz. Botava bolo, passar no forno e funcionava. Sabe quando foi que o fogo apagou? Quando o dinheiro do gás chegou. Quando o dinheiro do gás chegou na nossa mão, aí o fogo, ó, não acendeu mais. É tipo assim, Deus falando: ô meu filho, enquanto tu não tinha dinheiro para comprar o gás, eu estou mantendo o gás aceso. Agora tu já tem o dinheiro, vai lá comprar teu gás, que eu já te mandei a bênção. Aí eu entendi, eu ia lá, vamos comprar o gás, o Senhor já mandou a bênção. Irmãos, isso é fé. Eu estou te dando testemunhos de fé, para que você fique firme nos teus propósitos. Às vezes você olha assim, não adianta eu fazer campanha, irmão Marco. Eu já estou na terceira campanha, já fiz 7 semanas, aí não deu nada. Fiz mais 7, não deu nada. Eu já estou na 3ª campanha e até agora nada. Continue crendo. Lembra do que eu falei? 2003 só foi respondida a oração em 2019. Israel, quando Saul foi rejeitado pelo Senhor pela desobediência dele, Israel teve que esperar Davi se tornar adulto para poder ele assumir o trono. E presta bem atenção numa coisa: Davi, ele não assumiu o trono assim que derrotou Golias, não, tá? Deus teve que preparar Davi para ser um líder, para ele poder assumir a frente do povo de Israel. Então o povo teve que esperar. Nós estamos num período, gente, que as pessoas são muito imediatistas. O Senhor fala que vai dar, a pessoa quer receber ontem. Você tem que ter paciência, meu irmão. Você tem que ter paciência para aguardar a bênção de Deus na sua vida. Mas você não pode perder a fé. Eu já estou ouvindo muito crente falando assim: será que Jesus vai vir mesmo? Agora tu vê o crente ter dúvida da volta de Cristo. E aí, meu irmão? Nós demos um texto aqui. Nós demos um texto. Se o homem recuar, a minha alma não tem prazer nele. É necessário você crer no Deus que você serve. A palavra é essa, irmãos. Não da boca para fora. Porque da boca para fora quem crê é o mundo. Você tem que crer com uma fé viva de que Deus vai te responder. Amém? Essa é a mensagem. Eu te convido a você curvar a tua cabeça nesta hora. Não vou chamar ninguém para ficar em pé, nem para vir aqui na frente. Eu só quero que você curve a tua cabeça. Lembra do motivo que você entrou nessa campanha aí. Comece a entregar nas mãos do Senhor uma vez mais. Comece a falar com o Senhor uma vez mais sobre o teu propósito nesta campanha de 7 semanas. Não desista. O Senhor é contigo. Bendito e eterno Deus, aí está a tua igreja. Senhor, este teu povo, Senhor, estão aqui, Senhor, não para ouvir palavras de homens. Não, Senhor, eles foram chamados por Ti, Senhor, para manifestar uma fé viva, uma fé eficaz, Senhor. Toma nas Tuas mãos a cada um, Senhor. Sustenta a Tua igreja, Senhor, em Tua presença. Que estes testemunhos, Senhor, que eu trouxe hoje aqui, Senhor, sejam testemunhos que falem profundamente nos seus corações e que eles possam guardar, Senhor. Que eles lembrem, Senhor, dos seus próprios testemunhos, Senhor. Que eles lembrem de tudo aquilo que eles já viveram na Tua presença, meu Deus. Vitórias que eles alcançaram contra, Senhor, adversidades no trabalho, na vizinhança, no meio familiar, dificuldades no casamento, portas fechadas,
Faz eles lembrar, Senhor, do calçado que Tu deste, do alimento que Tu puseste na mesa. Faça eles lembrar, Senhor, da cura da enfermidade, da libertação do familiar, da sua própria, Senhor, libertação, da sua própria salvação. Meu Deus, continua trabalhando, Senhor. E nós queremos Te agradecer, Deus. Queremos Te agradecer pela Tua providência. Eu quero Te agradecer pelas portas abertas, Senhor, que eles ainda não receberam, mas elas já estão abertas. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelas portas de faculdade, Senhor, as quais os filhos dos Teus servos, Senhor, os jovens e adolescentes desta igreja irão entrar, Senhor. Meu Deus, eu quero Te agradecer pela profissão que eles vão ser formados em nome de Jesus. Eu quero Te agradecer, Senhor amado, por aquele filho, por aquela filha, por aquele esposo, por aquela esposa, por aquele pai, por aquela mãe que ainda, Senhor, não estão na Tua presença, mas pela fé dos Teus filhos, eles virão para a Tua casa e se entregarão a Ti e Te servirão e também serão Teus servos. Meu Deus, eu quero Te agradecer por tudo, Senhor. Eu quero Te agradecer pela Tua igreja, Senhor, que se reúne neste lugar. E Deus, eu quero Te agradecer porque cada um deles, Senhor, continua crendo que Tu estás assentado sobre o trono e que a Tua mão não está encolhida para que não possa abençoar. Senhor, seja conosco. Assim eu oro a Ti e Te agradeço por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. O nascer do sol e a esperança. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome santo do nosso Deus. A gente já vai começar nossas campanhas. Cuida aqui, os obreiros. Ajuda aqui, bem perto. O Marco estava ministrando e eu falei aí com o Otto ali, né? O versículo 36 que ele ministrou. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Fé, eu sei que você tem, e você vai alcançar as vitórias. Mas escute essa palavra pequenininha: paciência. Paciência para você alcançar a sua vitória. Então persevere. Persevere. Você pode estar chorando, você pode estar em uma grande peleja espiritual, mas eu quero que você persevere. Tenha paciência, e o Deus de Israel, o nosso Deus, vai dar vitória em nome do Senhor Jesus. Quem está na sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a gente vai orar por você, por essa semana, a gente já está ungindo. Eu peço que o Ministério do Louvor pode louvar em nome de Jesus. Você sinta-se à vontade. Que pudesse impedir o nascer do sol. De quando você estiver passando aqui, o sobreiro vai estar ungindo você. Você sinta-se tocado pela presença do Senhor Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus. Haverá um milagre depois de mim, vem descendo em mim, me dar a vida.
igreja está na tua presença, Senhor. Senhor, que este óleo, Senhor, que simboliza o teu Espírito, Senhor, nós sabemos que ele não tem poder, Senhor, mas ele simboliza o Espírito Santo do Senhor. Então, Senhor, vem com a tua unção sobre a vida de cada um que recebeu este óleo em suas mãos. Vem com a unção, Senhor, para curar, para abençoar. Vem, Senhor, com a unção, Senhor, para dar cura, em nome de Jesus, ó Pai. Causas na justiça, causas impossíveis, enfermidades, Senhor, nós repreendemos agora, Senhor, as enfermidades, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Estende as tuas santas e poderosas mãos sobre a tua igreja nesta noite. E Deus, faz com que eles contemplem a vitória chegando sobre as suas casas, sobre as suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, o perseguidor, Senhor, aquele que luta contra teus servos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos, Senhor, o devorador de dentro da casa dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, nós abençoamos a tua igreja, Senhor, crendo no teu poder e na tua glória, em nome de Jesus. Aquilo que parecia Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Diga que o milagre que vai acontecer na sua vida possa testemunhar do grande Deus que você serve. Usa-me, Senhor. Aleluia. O milagre que você vai receber, Deus vai usar para a glória do nome dele. Eu quero te servir. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Que coisa linda. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, ó: o teu milagre, olha para ele e diga aí: o teu milagre será para a glória de Deus. Não esqueça disso. Vai ser para a glória de Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, meu irmão e minha irmã. Ainda de pé, pastor Luciano. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Digam glória a Deus. Muito bom estar neste lugar. E este não é outro senão a casa do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, lembrá-los antes de nós terminarmos a celebração, porque o culto não termina nunca, o culto é direto. Isso que termina a celebração. Próximo final de semana temos a nossa festa, a festa dos 43 anos dessa congregação. Quero convidar toda a igreja a estarmos aqui no sábado. Teremos aqui alguns irmãos de fora, abençoando nossas vidas com adoração, com pregação da palavra. No domingo também teremos aqui alguns irmãos. A festa é da congregação. Nós fazemos parte dessa história. Diga, Rainha de Sabá. Hoje é o aniversário. Eu não vi no grupo lá do rebanho. Só na Alfadigue. Mas uma falha, tinha que colocar lá no rebanho. Irmã Nega, hoje faz aniversário. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da serva de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmã Nega é uma das líderes da Alfadiga. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, engrandecer a Deus pela sua vida, e que a bênção de Deus esteja e repouse sobre a senhora, sobre a sua família. É uma honra servir a Jesus ao seu lado, tá bom? Eu sei que hoje não é dia, mas domingo
Domingo nós vamos fazer menção aqui. Também fez aniversário ontem Diácono Bernardo, está ali na porta ali. Vamos aplaudir a Jesus pelo servo de Deus. Hoje também não é dia de comemorar, nós vamos comemorar domingo, mas é importante fazer essa menção. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? Então, final de semana, festa de aniversário da igreja, não fique, convide pessoas. Nós temos também no domingo um almoço especial. Se envolva. Vou dar uma orientação para os irmãos aqui. Um dos instrumentos de preservação da nossa sanidade mental, emocional e espiritual é a gente estar envolvido com a obra de Deus, trabalhando, servindo as pessoas. Pastor Silas de Malafaia, você já ouviu isso? Ele já falou várias vezes. Cabeça vazia, oficina do diabo. Uma pessoa que está trabalhando, se envolvendo, servindo, se dedicando. Eu, por exemplo, tenho dedicado os meus dias para servir com a minha profissão determinadas pessoas. Faça isso. Então, domingo nós temos um almoço aqui especial que vamos abençoar uma família. Nossa meta são quantas quentinhas? Então, a meta são 100 quentinhas, nós só vendemos 30 ainda. Então, divulgue, né? Vamos colocar lá no grupo também, divulgue o máximo de pessoas envolvidas, melhor para nós abençoarmos a vida dessa família. Quem entendeu, diga amém. Então, faça isso, se envolva, tá bom? Amanhã, consagração, 9 horas, e à noite, círculo de oração. Está aí, ó, o almoço de domingo, o cardápio. Nós nem teremos o café da manhã no domingo para podermos dedicarmos para esse almoço. Tá? É necessário, é importante que todos se envolvam. Não fique de fora. E se você não quiser, vai perder a oportunidade de ser abençoado. Porque quem abençoa é mais abençoado do que a bênção que propõe. Então, nós somos abençoados quando abençoamos. Amém, meus irmãos? Vamos para casa, estenda suas mãos. Bom é estar neste lugar, que o Espírito de Deus te conduza pelas veredas da sabedoria, do entendimento, da inteligência, do conhecimento. Que Ele guarde sua vida, sua família. E que você seja um instrumento de luz, de bênçãos na vida das pessoas, a começar dentro da sua casa. Que a sua espiritualidade, que a sua vida cristã seja manifestada em vida a partir de você e onde você colocar a planta dos seus pés. Nessa jornada a gente às vezes vai errar, vai falhar, mas Deus sempre tem novas oportunidades para cada um de nós. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e a presença do Divino Espírito Santo repousem e permaneçam sobre todos os membros de Nova Jerusalém, tanto os que estão presentes quanto os ausentes, desde agora e para sempre. E todos concordam dizendo: vamos abençoar a Ilha do Governador. Ilha do Governador, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória pelo sangue. Vão em paz. Ótima quarta-feira para todos vocês.